Olá, muito bom dia, doutor Henrique Meirelles, mais uma vez conosco. E vamos dar início a mais este evento organizado pela Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a este encontro. Eu sou Ana Paula Vitelli, presidente da Câmara, e uso os minutos iniciais deste nosso encontro para contar-lhes sobre a Britisham. Nossa missão é ser a referência da comunidade empresarial Reino Unido-Brasil, propiciando um fórum cada vez mais relevante para o incremento do comércio bilateral, investimentos, serviços e relacionamento. Estamos presentes em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais. E os associados que fazem parte da nossa Câmara se deparam com diversas oportunidades de engajamento com empresas e executivos de alto poder de decisão em diversos setores de atuação. A Câmara opera por comitês e grupos de discussão, nos quais os associados da Câmara são convidados a participarem, e essas diferentes frentes foram, então, expostas no nosso slide de abertura, logo antes de darmos início a esta sessão. A equipe, por favor, da Câmara que está operando o webinar, eu peço que feche o microfone dos outros participantes, por favor. Eu estou ouvindo um ruído de fundo aqui, só para facilitar. Obrigada. No nosso slide inicial de abertura, nós exibimos os diversos comitês com os quais a Câmara atua, bem como os líderes destes comitês. E para que você conheça um pouco mais sobre a Britisham, visite o nosso site no www.britisham.com.br. Neste momento, eu gostaria de fazer o agradecimento aos, primeiro, associados mantenedores da Câmara, cujas marcas estiveram, então, exibidas também no nosso slide de apresentação, logo antes da abertura deste webinar. E gostaria de agradecer ao time da Britisham envolvido na organização deste encontro, especificamente a Carolina Ures, que é presidente da Britisham em São Paulo, e do Alan Lutfi, que é presidente do Comitê de Economia e Finanças, comitê, então, organizador deste evento, e o próprio Alan atuará como moderador desta conversa. Finalmente, agradeço ao nosso ilustre convidado desta manhã, doutor Henrique Meirelles, secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, que, mais uma vez, nos honra com sua presença e atenção ao público da Britisham. É um prazer recebê-lo novamente, doutor Henrique Meirelles. Eu passo a palavra agora a Carolina Ures para as suas palavras de abertura e desejo a todos um excelente encontro. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Te agradeço pelas palavras, pela abertura. Agradeço também ao Alan pela organização desse webinar que é tão relevante e tão prioritário para todos nós da Britisham e da comunidade britânica. Eu queria só despender alguns minutos na explicação da dinâmica do webinar, né? A gente tem feito webinars cada vez mais dinâmicos, justamente para poder passar o conteúdo que a gente desfruta, né, nesses últimos encontros. A gente vai ter a apresentação sendo transmitida tanto pelo Zoom quanto pelo canal da Britisham, que eu peço que vocês se inscrevam para saber imediatamente quando o vídeo for uploadado na plataforma. Hoje nós teremos a conversa com o nosso querido ministro, Henrique Meirelles, que abordará o panorama econômico e as perspectivas para o Estado de São Paulo, e faremos um bate-papo com perguntas e respostas, conduzidas pelo Alan, como disse a Ana. A gente vai fazer também a abertura para Q&A na plataforma Zoom. Pelo YouTube, infelizmente, a gente não consegue receber perguntas, porque o chat ele não é moderado, então a gente desativa, tá? Mas podem já encaminhar suas perguntas pelo Q&A do Zoom. E eu peço também que os associados da Britisham façam a gentileza de mencionar o nome e a empresa associada antes da pergunta, para que a gente possa fazer a identificação e, eventualmente, apresentar informações complementares por e-mail. Tá? Haverá uma curadoria para as perguntas realizadas, e como a gente tem uma restrição de tempo bastante rígida, nós temos que encerrar esse webinar às 10h59, a gente já pede desculpas por perguntas que eventualmente não sejam abordadas. Tá? Por fim, eu queria passar a palavra para o Alan. Antes de passar a palavra para o Alan, eu quero apresentar novamente, quem não precisa de apresentações, o ministro Henrique Meirelles foi presidente do Banco Central,
que ficou mais tempo no cargo, entre 2003 e 2011, um período de crescimento econômico, geração de empregos e controle da inflação. Entre 2016 e 2017, ele comandou o Ministério da Fazenda, tirando o Brasil da maior recessão da história e promovendo avanços institucionais, como a limitação dos gastos públicos, a nova lei das estatais e a reforma trabalhista. No setor privado, ele trabalhou 28 anos no Bank Boston, chegando ao posto de presidente mundial do banco, o único brasileiro a atingir esse nível de direção na história do banco. Também foi chairman do Banco de Investimentos Lazard Americas e senior advisor da gestora global KKR. Fez parte dos conselhos de administração do Lloyd's of London e da Azul Linhas Aéreas, além de outras empresas como a Raytheon Corporation, Bass Foods, Champion International, Bank Boston e Fleet Boston Financial. O ministro também foi membro dos conselhos da Harvard Kennedy School of Government, da Sloan School of Management, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, e da Carroll School of Management do Boston College. É presidente e fundador da Associação Vivo Centro de São Paulo, cuja missão desde 90 é a revitalização do centro da cidade. Foi presidente da Associação Brasileira de Empresas de Leasing e da Associação Brasileira de Bancos Internacionais. Em 2002, foi eleito deputado federal e, em 2018, concorreu à presidência da República. Alan, o palco é seu, bom evento para todos. Obrigado, Carol, obrigado, Ana, pela abertura, né? Ao nosso ilustre convidado e palestrante, senhor secretário Henrique Meirelles, que eu tive aí a honra de já contar com a sua presença anteriormente no palco, ano passado na Britain. Fica o meu agradecimento aí ao convite e à entrevista. Meu nome é Alan, sou presidente do Comitê de Economia e Finanças da Britain. Senhor secretário, antes da gente partir pelo bate-papo, o senhor gostaria de fazer algumas considerações iniciais? Se o senhor quiser, por favor, fique à vontade. O seu microfone está fechado. Isso. Obrigado, Alan, obrigado, presidente. Eu agradeço o seu convite, agradeço a todos aí por através de vocês. Realmente é uma satisfação muito grande estar mais uma vez conversando aí com a British Samba. Realmente um tipo de público privilegiado aqui para uma discussão como a nossa. É muito importante, de fato, essa interação e é muito importante o momento hoje para o Brasil e para o Estado de São Paulo e para todas as empresas. Portanto, é uma satisfação nós estarmos aqui e podemos conversar aí sobre os assuntos de maior interesse da Câmara. Perfeito, obrigado, senhor secretário. Eu vou começar a fazer algumas perguntas, depois, obviamente, as perguntas também vão ser encaminhadas via os questionários aqui do Q&A pelos próprios associados, né? Mas apenas começando, durante a pandemia, né, houve uma queda brusca de arrecadação em muitas frentes, né? O governo federal adotou aí ações para mitigar os efeitos da crise sobre a economia, né? Perdoou algumas dívidas, enviou recursos para a recomposição do ICMS, criou auxílio emergencial, injetou alguns bilhões na economia. Considerando as atribuições de cada esfera do executivo, essas medidas foram suficientes para mitigar aí o efeito da maior crise da história do Brasil? Bom, não há dúvida de que as medidas tomadas pelo governo federal durante o ano de 2020 mitigaram um pouco os efeitos aí da pandemia, tanto que o Brasil, que existiam previsões, a economia brasileira, existiam previsões de uma queda substancial, no sentido de que ser uma queda substancialmente superior à média mundial, que foi 3,5% de queda. Alguns países caíram um pouco mais, outros um pouco menos, evidentemente. No caso do Brasil, caiu 4,1%. Foi uma queda importante,
não há dúvida, o número de desempregados no país aumentou enormemente. Agora, este é o ponto, não há dúvida, que poderia ter sido pior, né? Então, o auxílio emergencial teve um papel importante na medida que não só garantiu a renda daquelas famílias que estavam naquele momento ou ainda estão fora do mercado de trabalho, mas também injetou recursos na demanda, na economia, em última análise. O consumo, então, reagiu um pouco na base em função disso. Então, houve, de fato, aí um benefício generalizado, houve também os empréstimos, que foram importantes para as companhias, mas, evidentemente, foi uma queda dramática com consequências ainda muito sérias na economia. A economia está recuperando, mas ainda não suficiente para atingir a maior parte das pessoas e, principalmente, resolver o problema de endividamento excessivo de um grande número de companhias. Apenas para já mencionar, o Estado de São Paulo teve um desempenho melhor do que a média da economia brasileira, sendo que aqui nós tivemos um crescimento de cerca de 0,3% o ano passado. Foi uma das poucas regiões do mundo que cresceu em 2020. A economia está começando a se recuperar de uma forma mais forte, mas ainda sujeita a muita incerteza. Agora, senhor secretário, já falando, né, o senhor já citou bem o Estado de São Paulo, no que se refere aí às atribuições da Secretaria da Fazenda e Planejamento, quais foram as principais ações adotadas para o combate da pandemia e a continuidade das rotinas do Estado? Olha, o Estado adotou uma série de procedimentos, principalmente em relação a pequenas empresas, médias empresas, aquelas que empregam o maior número de trabalhadores, principalmente no setor de serviços, né? Então, houve aí uma ação muito substantiva nesse aspecto. Mas o grande ponto aí, a questão crucial, mais importante, que foi pouco vista nas discussões no Brasil, apesar evidentemente, do aspecto dramático das mortes e das doenças, etc., mas é o aspecto de que a maior parte, ou quase a totalidade das crises econômicas que nós já tivemos até hoje, elas tiveram raízes econômicas. Existiram aquelas que foram por raízes de ordem de conflito militar. A razão, bom, isso é outra história. Mas as crises econômicas têm sido geradas por razões econômicas. Se nós apenas nos lembrarmos das últimas duas grandes crises que o Brasil passou em 2008, consequência da crise do subprime nos Estados Unidos, depois do sistema financeiro na Europa, com reflexos importantes no Brasil. E, portanto, o combate a essa crise se deu no âmbito econômico, neste caso, 2008, através de mecanismos de crédito, que era o canal transmissor da crise internacional para o Brasil. Na medida que o Brasil, nós não tivemos o fenômeno do crédito imobiliário, das bolhas, do subprime, etc., em 2008. Em 2015 e 2016, nós tivemos uma crise econômica no Brasil que ainda foi mais grave, que teve razões fiscais. Isto é, o país via num ritmo de endividamento e de crescimento de despesas públicas que se revelou insustentável, o mercado perdeu a confiança, os investimentos caíram, as empresas subiram o preço para se defender, nós começamos a ter um ambiente de alta inflação, alta taxa de juros, risco elevado e, ao mesmo tempo, alto desemprego. Mas, de novo, raiz econômica. Portanto, o combate se deu na economia. Isto é, aplicamos o teto de gastos,
no total de despesas primárias do governo federal e, ao mesmo tempo, fizemos a reforma trabalhista e etc., toda uma série de reformas para destravar a economia. E, de fato, a economia que de maio de 16 a maio, desculpa, de maio de 15 a maio de 16 tinha caído 5,2% em 12 meses, veio a crescer 2,2% de dezembro de 16 a dezembro de 17. Então, deu uma queda de 5,2 a um crescimento de 2,2. Portanto, um salto enorme aí de um diferencial de 7,4% nas margens de crescimento. Portanto, nós tivemos aí questões claras, né? Uma raiz econômica na crise, portanto, os combates, o enfrentamento se deu na área econômica. Agora não. Nós estamos tendo uma crise sanitária, uma crise de saúde, né? Um vírus. E o que acontece é que a consequência desta crise de saúde se dá na economia. Então, é uma situação onde a crise econômica é resultado da pandemia. E isto é que o Estado de São Paulo, aqui o governo de São Paulo, liderado pelo governador João Dória, na medida em que eu lidero a economia, eu consegui, com a minha equipe, com os demais membros do governo, nós diagnosticamos que o problema aqui era, portanto, um problema em que a economia ia sofrer menos se nós fizéssemos um combate efetivo à saúde. Evidentemente, a saúde está sempre em primeiro lugar, salvar vidas é a prioridade número 1. Né? Economia é consequência. Mas o entendimento é que nós não poderíamos estabelecer um contraponto em tentar proteger a economia em benefício da saúde. Não há esse trade-off. Então, tem que proteger a saúde. Então, nós fizemos as restrições de funcionamento no Estado de São Paulo, posteriormente, a assinatura de protocolos com diversos setores econômicos e o governo, de maneira que isso permitiu que, aos poucos, a economia começasse a retornar de uma forma mais sólida. Por quê? Porque as empresas já tinham estrutura de trabalho organizadas, preparadas para a crise, a população estava bem orientada, ou melhor orientada do que no restante do país, e tudo isso fez com que houve uma retomada mais forte das atividades no segundo semestre do ano que vem. Então, São Paulo, por exemplo, caiu um pouquinho menos e cresceu um pouco mais rápido. Houve, sim, intervenções econômicas, etc., mas o fato mais importante foi exatamente o combate direto à extensão da contaminação e o aumento da gravidade da pandemia. Isso é que foi decisivo, não só na área de saúde, mas na economia também. E agora, na medida que São Paulo lançou pioneiramente no país aqui a vacina, que é a Coronavac, e começou a, de fato, ser responsável pelo fornecimento disso aos demais estados, e forneceu, nos primeiros meses, mais de 90% do total de vacinas que foram aplicadas no país. Tudo isso foi fazendo com que realmente a situação não só tivesse um impacto maior em São Paulo, mas também em outros estados, não só pela vacina que foi aplicada em um habitante de outro estado em função de uma produção pelo Instituto Butantan de São Paulo, mas também porque São Paulo interage com todo o país. Portanto, este é o quadro, e eu terminaria esta resposta dizendo que, para a economia, o nome da solução chama-se vacina. Quer dizer, o ritmo de vacinação vai determinar o ritmo de recuperação da economia. Obrigado, senhor secretário. Senhor secretário, inclusive,
entrando, né, na questão de fomento à economia, né, a gente teve aí uma recente saída histórica da montadora Ford do Brasil, né, é uma saída muito histórica. Porém, né, eu queria entrar um pouco mais no detalhe, quais são as medidas do Estado para fomentar o desenvolvimento da indústria, né? Então, a gente tem algumas cadeias produtivas aí que realmente foram impactadas, né? Mas se o senhor puder comentar especificamente da indústria, para nós seria realmente importante para os presentes aqui. Não, é importante mencionar, sim, a questão da Ford, porque foi a empresa que deixou o país, né? Então, a notícia. Mas tem também uma notícia tão ou mais importante da outra grande empresa automobilística norte-americana que decidiu não só ficar, mas investir no país, que foi a General Motors. Então, vamos traçar aqui o paralelo. Por que em um caso houve fechamento de fábricas e saída, e o outro caso, ao invés de fechar as fábricas, eles resolveram investir um total aí de mais de 10 bilhões de reais nos próximos anos. Qual foi a diferença? No caso da Ford, foi uma decisão global. Quer dizer, existem alguns tipos de modelo da empresa que deixaram de ser fabricados globalmente, né? Que são determinados pequenos caminhões, caminhonetes, etc., utilitários em geral, e que a empresa decidiu fechar as linhas de produção, inclusive nos Estados Unidos, diminuindo também a linha de produção, por exemplo, na Europa, com a reformulação também de alguns pontos de produção. E, com tudo isso, nós tivemos, então, uma situação onde as fábricas brasileiras, a maioria delas, principalmente as fábricas localizadas aqui em São Paulo, produziam este veículo. E foi a decisão global da empresa de parar a produção deste veículo. Conversamos muito com a Ford, conversamos muito com a empresa, etc., mas, evidentemente, a decisão da empresa era no sentido de aquela linha de produção não fazia mais sentido para eles, não só no Brasil, mas em vários outros países. Muito bem, isso é um caso. No caso da General Motors, era um caso diferente, porque aí era um caso específico em relação ao Brasil. A empresa estava tendo prejuízos no Brasil por diversos anos em função de uma série de aspectos específicos, de investimentos, etc. Nós fizemos uma intervenção direta, eu estive com o presidente internacional da empresa nos Estados Unidos, ainda no final do ano de 2018, antes de assumir o governo, conversamos, terminamos por concluir, concordar numa linha de ação, porque a empresa tinha interesse em ficar no Brasil, apesar que estava saindo, porque estava tendo prejuízos continuados aqui. Fizemos um trabalho conjunto. Como pode-se fazer um trabalho conjunto? Dando benefícios fiscais, etc. Não há margem para isso, evidentemente, num Estado que tem um orçamento equilibrado. Não é? E onde nós vivemos em um país onde os estados não podem emitir títulos de dívida. Isso aqui é uma prerrogativa do governo federal, Secretaria do Tesouro Nacional apenas. Então, o que nós fizemos? A companhia fez uma negociação com seus fornecedores. Então, um determinado dia, por exemplo, São Caetano do Sul tinha lá, na sede da empresa, a reunião com 70 presidentes de grandes fornecedores da empresa. Eu estive lá, conversei, mostrei que a situação era séria, mostrei qual era a razão e qual era o caminho de saída. O que aconteceu? A empresa e os fornecedores fizeram um acordo onde a empresa ficava assim e aumentar, na realidade, no futuro, os investimentos e a produção, mas os investidores cortaram a margem de lucro, baixando os preços. A mesma coisa, o mesmo acordo feito com os revendedores da empresa, no país inteiro.
e uma intermediação direta do Estado, agora sim, com a negociação com os sindicatos trabalhadores, principalmente de São José, mas também aqui de São Caetano. Então, o que ocorreu? Com todo este processo e mais uma série de outras questões, onde o governo aí sim lançou um programa de incentivo, não para a empresa simplesmente ficar, mas um programa de incentivo para todas as empresas automobilísticas que viessem a investir no estado de São Paulo. É o programa que foi chamado de Incentivalto. Investimentos que foram feitos, os veículos que saem, são produzidos como resultado desse investimento, pagam uma alíquota de imposto de renda menor, de imposto de valor agregado menor, o ICMS. Portanto, nós tivemos aqui um projeto de sucesso. A empresa que estava planejando anunciar a saída do país, não é? Na realidade, decidiu, em virtude de toda uma série de coisas, que eu citei as mais importantes, mas foram uma série grande de medidas tomadas por parte da empresa, nós tivemos, no final, um processo onde a empresa anunciou um investimento de 10 bilhões de reais do Estado de São Paulo. Portanto, é muito importante nós frisarmos essa diferença. Pode ser feito, e o que não compete ao Estado fazer, porque na medida que uma empresa decide abandonar uma linha de produção global porque ela não tem escala nem competitividade para aquele produto específico e nem vai investir nele, então o Estado não pode subsidiar a manutenção de um programa ineficiente de produção. Portanto, exatamente mostra uma abordagem racional, realista, mas que produz resultado. Isto é, trabalhamos juntos, fizemos no ano passado, por exemplo, vídeos como esse, com grupos de investidores no mundo inteiro, não é? Mostrando uma série de coisas em São Paulo, e uma coisa que nós podemos falar posteriormente, ou logo em seguida, dependendo aí do seu nível de interesse e dos participantes, que é a questão dos polos de desenvolvimento econômico de São Paulo. Perfeito, senhor secretário. Se o senhor quiser dar sequência nesse tema, porque depois eu queria entrar também no tema da reforma tributária, como é que o Estado pretende dar seguimento. Pois não. Em virtude do fenômeno da especialização cada vez maior, e principalmente da questão da disponibilidade de mão de obra especializada, que é fundamental para a empresa, além de uma série de outras questões, nós tomamos a decisão de criar algo em São Paulo que já existe em alguns outros países. Muitos deles, os mais bem-sucedidos, os mais famosos, etc., são aqueles que surgiram normalmente, como toda a indústria eletrônica baseada na comunicação eletrônica, etc., que foi o Vale do Silício, na Califórnia. Quer dizer, algo que começou ali por condições diversas, na época favorável do estado da Califórnia, pela proximidade da Universidade de Stanford, fornecendo mão de obra especializada de engenheiros e etc., pesquisadores de uma forma geral, e com muita concentração na área de tecnologia, também por escolas de tecnologia avançadas, universidades, inclusive, disponíveis na região, inclusive de alguma delas trabalhando em conjunto com a NASA, etc. Tudo isso permitiu o surgimento ali, naturalmente, de um polo de crescimento, né? Um cluster, onde tem uma série de vantagens isso, porque aí você tem mão de obra especializada disponível, porque as pessoas que têm formação já vão para ali, já saem de uma empresa, pode ir para outra, que tem um grupo de qualificações similares ou demandam um grupo de qualificações similares dos seus trabalhadores. Portanto,
tudo isso é algo que funcionou muito bem. Em alguns outros países existiram algo mais planejado de forma centralizada pelo governo. Tivemos muita coisa nesse sentido desenvolvido, por exemplo, na China, né? Então, nós resolvemos aqui em São Paulo fazer uma abordagem em que, de um lado, não tinham condições absolutamente espontâneas, que existe também em São Paulo. Nós temos aí todo o desenvolvimento do polo automobilístico, por exemplo, no ABC paulista, quer dizer, Santo André, São Bernardo, São Caetano. Então, existiram um grande número de empresas que se desenvolveram e se instalaram naquela região aqui no estado de São Paulo. Ou no Vale do Paraíba, por exemplo, com a existência ali do Instituto Tecnológico, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, formando engenheiros de alta qualificação especializados na área da eletrônica, se desenvolveu naturalmente um polo aeronáutico e veio finalmente surgir a Embraer. Portanto, nós temos aí exemplos concretos também de formação espontânea, mas sempre com uma razão sólida. No caso, por exemplo, do Vale do Paraíba, era o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, formação qualificada de mão de obra, uma linha. Lembra até Stanford, apesar que Stanford é uma universidade muito mais diversificada e maior, mas ali nós tivemos, então, um centro de excelência de formação de engenheiros eletrônicos e aeronáuticos, né? E, baseado nessas experiências, inclusive com esse fenômeno de criação de polos, de cluster de empresas, então nós desenvolvemos 14 polos de desenvolvimento econômico no estado de São Paulo, com essas características. Então, num determinado polo, por exemplo, eletromecânico, então, ali já existe treinamento específico de mão de obra, isso em que o Estado, trabalhando com o Sistema S, juntos, etc., mas o Estado é que, em última análise, provê um treinamento específico e treinamento dos trabalhadores naquela região para aquela indústria especificamente. Não uma indústria, uma companhia, mas um setor industrial ou um setor econômico. Então, isso foi feito segundo uma série de características, e a infraestrutura é adequada, etc. E tudo isso, então, na medida que começou a ser divulgado internacionalmente para investidores diretamente, que fizemos através de vídeos, né, que tínhamos começado todo esse processo com as viagens do governador, minha e de outros secretários. Nós tivemos aí nas principais regiões de investimento do mundo, inclusive a nossa primeira viagem foi exatamente a Londres. Fizemos lá uma série de reuniões com investidores em infraestrutura especificamente, e depois investidores numa série de outros setores, particularmente indústria e educação. Então, depois fomos a outras regiões do mundo, mas isto prosseguiu o ano passado via através virtual, né, por todo esse processo de interação eletrônica. Em resumo, isso tudo fez com que o Estado criasse condições cada vez melhores de investimento e de crescimento, sem uma dependência tão grande de subsídios do Estado, que não é o caso, inclusive, porque pela Constituição brasileira, como eu disse, o Estado não tem condições de levantar recursos, se endividar para dar subsídio. Então, o que acontece? Isso levou a uma manutenção e aumento dos investimentos em São Paulo, competitivos, eficientes e tendo em vista, em última análise, a capacidade de produção econômica bem-sucedida da empresa. Perfeito, senhor secretário. Senhor secretário, eu queria fazer uma pergunta aqui de um dos nossos associados, né? No caso, o Luiz Guilherme Primos,
da Primos e Primos Advogados e presidente do Comitê Legal da Britian São Paulo. A presidência da Câmara dos Deputados recentemente dissolveu a Comissão Especial da Reforma Tributária e não se sabe ao certo qual encaminhamento será dado ao tema. Qual encaminhamento do Estado de São Paulo pretende dar ao assunto? Pergunta do Luiz Guilherme. Olha, o imposto que é cobrado pelos estados, que é o ICMS, né? O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ele é sujeito à legislação federal. O Estado, quando muito, dentro da atual legislação, pode aumentar ou diminuir uma alíquota específica, etc. Mas a reforma tributária ela foi objeto de um estudo aprofundado, que foi feito, inclusive, por uma instituição localizada em São Paulo, mas uma instituição privada, uma ONG, né? O Centro de Cidadania Fiscal, que reúne uma série de especialistas nessa área, de economistas, etc. Esse centro fez uma proposta. Essa proposta de reforma tributária, inicialmente, foi apresentada no Congresso Nacional por um deputado de São Paulo, que foi uma proposta de emenda constitucional, na medida que muitas dessas definições sobre o imposto de valor agregado, ICMS, são da Constituição brasileira. Então, foi apresentado esse projeto de emenda constitucional na Câmara e tinha um outro projeto de emenda constitucional que estava transitando no Senado, a PEC 45 na Câmara, a PEC 110 no Senado. Nós conseguimos trabalhar junto com os demais estados brasileiros, pela primeira vez em 30 anos, chegamos a um acordo de fazer um projeto muito equilibrado, eficiente, projeto bom, que foi objeto, portanto, de um acordo geral, unânime, entre 27 estados brasileiros, incluindo o Distrito Federal. Isso foi objeto, e o termo técnico aqui é um substitutivo, um termo técnico legislativo, né? Um substitutivo que foi apresentado ao projeto de emenda constitucional na Câmara e o mesmo substitutivo ao projeto de emenda constitucional no Senado, que eram os projetos diferentes, mas o projeto dos estados, o mesmo, na Câmara e no Senado. Fizemos um acordo com a presidência da Câmara, na época, o deputado Rodrigo Maia e o presidente do Senado, o deputado Davi Alcolumbre. De maneira que esses substitutivos estavam caminhando junto com os seus projetos e foi feito um acordo que a Casa, Câmara ou Senado que aprovasse mais rápido seria aquele projeto que iria prevalecer, mas que, em última análise, os substitutivos eram iguais, significa que se o projeto dos estados fosse aprovado, seria aquele, que é muito bom. O que ocorre, no entanto, é que o governo federal, corretamente, está na sua prerrogativa, tudo bem, resolveu fazer um projeto próprio dos impostos federais, IPI, PIS/COFINS, etc. Tudo bem. A princípio, temos conversado muito com o governo federal de uma maneira a acoplar os dois projetos, não é? E o projeto do governo federal cria um imposto nacional de valor agregado, substituindo esses federais chamados CBS, e tem um imposto, que é a proposta da PEC 45, etc., do Instituto de Cidadania Fiscal de São Paulo, que é o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. Pois bem, então vamos fazer os dois, então, ao invés de ser um imposto único, que seria o ideal, mas difícil de conseguir, devido à questão da autonomia dos estados e do governo federal na fixação dos seus tributos. Então, de um lado, nós fazemos o IBS convivendo com o CBS. Então, o chamado Imposto de Valor Agregado, chama-se o IVA, né, no jargão
da área. Então, em vez de ser um IVA amplo, seria um IVA dual. Muito bem. Poderia se caminhar nessa direção e é para onde estava caminhando. Mas com todas essas mudanças no comando das casas, etc., 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 agora a situação está menos bem definida. Quer dizer, foi dissolvida, de fato, aquela comissão especial da Câmara. O projeto, no entanto, continua. Foi feito posteriormente um acordo onde a Câmara dos Deputados faria uma parte da reforma, que é a parte que envolveria todos esses impostos estaduais, etc. O Senado faria a outra parte, possivelmente a parte federal, isso ficou muito claro, e isso que está caminhando. O importante é o seguinte: para o Brasil crescer mais e melhor, é importante fazer a reforma tributária, ponto. E o substitutivo dos estados é muito importante, é um projeto que tem o apoio unânime de todos os estados brasileiros, que tem aí a bancada de deputados e senadores que representam os estados em última análise. Então, é importante, de fato, que se unam essas forças, a Câmara e o Senado, o governo federal e os governos estaduais. Estamos trabalhando nessa direção, espero que funcione no final de uma maneira objetiva e produtiva tudo isso. E o fato concreto é que essa é uma das reformas fundamentais para que o Brasil, de fato, possa crescer mais. Além disso, do ponto de vista do governo federal, é necessária a reforma também administrativa, para diminuir o custo do funcionamento da máquina do governo federal, do corpo de funcionários públicos, as chamadas despesas permanentes, além da reforma da Previdência, e toda uma série de outras medidas que visam, em última análise, o aumento da produtividade. Desde essas, vamos chamar de macro medidas, até medidas específicas, mas muito importantes. Por exemplo, todos esses projetos novos que estão hoje no mercado financeiro, a PIX, por exemplo, para facilitar o pagamento, PIX, né? PIX, que é um projeto implantado pelo Banco Central, que começou, inclusive, a ser gestado lá atrás. O diretor do Banco Central responsável por isso era o responsável por isso do Ministério da Fazenda, quando eu estava lá, tudo isso. Nós começamos a pensar juntos em tudo isso. Outras coisas que vieram do mesmo grupo de projetos, que, na realidade, foi resultado de um projeto de lei, a chamada Lei do Cadastro Positivo, que transformou o cadastro do cliente, ao invés de ser propriedade do banco, passar a ser propriedade do cliente e de cada cidadão e cidadã. E tudo isso, então, é o que foi mudando este processo todo e criou agora a possibilidade do Open Banking, etc., toda uma série de mudanças grandes que aumentam a produtividade do país, né? E uma outra área muito importante também é a área de infraestrutura, em que nós estamos liderando esse processo. Em São Paulo, o governo federal está entrando agora, o ministro de Infraestrutura está anunciando algumas medidas, mas São Paulo já está fazendo, já fez concessões importantes, que é a concessão do setor privado para investir, como, por exemplo, uma estrada cruzando o centro do estado, era a chamada Centrovias, e que agora é a estrada Piracicaba Panorama, que ela demandará um investimento de 14 bilhões de reais, feitas por um grande fundo norte-americano e por um fundo soberano de Singapura. Então, tudo isso em andamento, as estradas litorâneas, etc. Então, a lei do trem intercidades entre São Paulo e Campinas, para transportar aí o número enorme de passageiros por dia. Resumo, a ideia é modernizar e tornar mais eficiente a infraestrutura, através, principalmente, do investimento privado, além de todas essas mudanças que eu mencionei, seja a reforma tributária, seja mudanças
no sistema de pagamentos, etc., tudo aquilo segundo um trabalho que, na realidade, parece ser um pouco pontual, mas, na realidade, não é. Ele é produto de um resultado de um programa específico, um conjunto de reformas de produtividade que foram feitas como resultado de uma cooperação entre o Banco Mundial e o Ministério da Fazenda do Brasil, que nós formamos em 2016 um grupo de trabalho conjunto, exatamente para listar toda uma série de reformas que, na realidade, foram definidos 16 projetos, que eu anunciei, inclusive, ainda no Ministério da Fazenda, e que estão, em última análise, sendo implantados gradualmente, e que isto visa aumentar a produtividade do país. Então, na medida que possamos, com a vacina, retomar o crescimento, não devamos nunca nos esquecer da vacina, é fundamental para preservar vidas, mas também para crescer a economia. Então, com o resultado da vacina, a economia volta a crescer e depois, para crescer mais e melhor, precisamos de toda, e estamos fazendo, a implantação dessas reformas de produtividade. Senhor secretário, como o senhor bem comentou, vou pegar esse gancho da vacina e já fazer uma pergunta em cima disso, a pergunta de Jorge Carneiro, né? E ele diz o seguinte: supondo que concretizem as promessas de vacinação da população até o final do ano, quais seriam os eventuais obstáculos à recuperação da economia e o aumento de emprego? Olha, o principal risco ao aumento do emprego e à recuperação da economia é o risco fiscal. O governo federal, de uma forma compreensível e justificável, fez um aumento, teve um aumento de despesas muito elevado em 2020. Tínhamos uma pandemia, tudo bem, é isso. O Brasil gastou mais como proporção do produto do que a maioria dos países, foi um gasto elevado, principalmente para um país emergente. E, para vocês terem uma ideia, quando eu assumi o Ministério da Fazenda, nós tínhamos um déficit público projetado federal, quer dizer, as despesas primárias totais de déficit primário, que era despesas, menos as receitas projetadas, fora a despesa de juros, e naquela época nós fizemos um orçamento bastante realista e que era projetada a maior despesa, o maior déficit da história do país, 170 bilhões. Acabamos diminuindo para 159 no final do ano, um pouco acima de 130, e depois uma trajetória declinante. O déficit do ano passado foi 742 bilhões de reais. Muito elevado. Mas tá bom, tinha que fazer. Só que agora estão corretamente, tem que cortar o máximo, etc. Felizmente tem aí o teto de gastos para ancorar o aumento de despesas, etc. Agora, esse é o maior problema, né? É necessário seguir o teto e é necessário tomar medidas que levem ao crescimento, como essas reformas todas, isso aqui é fundamental. Todas essas reformas de produtividade que eu mencionei são fundamentais para incentivar o crescimento. E, no entanto, é muito importante que entre todas essas medidas, seja na área de pagamento, financiamento, seja na área de infraestrutura, seja na área de produtividade em geral, facilitar a vida das empresas. No entanto, é importante que, dentro desse processo, nós não tenhamos, de novo, uma crise fiscal, porque isso seria tragédia. Nós saímos de uma crise de saúde e entramos de novo numa crise fiscal. Portanto, é muito importante controlar esse aspecto, fazer, de um lado, as reformas fundamentais, continuar fazendo todas as reformas de aumento de produtividade e controlar as despesas públicas federais daqui para frente. E de maneira que, com esse tripé, nós podemos, de fato, não só assegurar o crescimento com a vacinação, mas depois crescer a taxas sustentáveis e maiores.
Senhor secretário, agora não tanto na figura de secretário do Estado, mas bem na figura de um dos grandes nomes da economia que o senhor é. Ano passado, né, se a gente for pegar até junho, julho do ano passado, a gente tinha uma previsão, a gente não tinha essa previsão de inflação que nós estamos tendo hoje, né? Então, a inflação, a gente pegar exatamente de um ano para cá, a gente não imaginava uma inflação de 5%, 6%, né? Poucas pessoas pensavam nesse sentido, e o senhor bem disse que o principal risco do país é o risco fiscal, né? Então, tendo isso como parte da pergunta, né? O senhor acredita que essa inflação que nós vivemos hoje, ela é persistente para os próximos 12 meses, 24 meses, ou ela vai vir a arrefecer, de repente, ou com um aumento de Selic? O que o senhor teria como posição aí na posição da inflação em si? O senhor acredita que ela vai regredir em algum determinado momento, visto esse risco fiscal que nós temos? Olha, é possível. Esperamos que não aconteça, mas é possível. Por que é possível, apesar de que não é necessariamente algo que devesse ocorrer? O que acontece é o seguinte: nós estamos numa situação onde a economia ainda está num nível baixo. Quer dizer, o Brasil só agora atingiu, a economia, o produto, o PIB, atingiu o mesmo nível de produção do final de 2019. Se nós colocarmos o número no final de dezembro de 2019 em 100, o Brasil agora, né, em abril, atingiu 100. O estado de São Paulo atingiu mais do que isso, porque, inclusive, está crescendo mais, como eu mencionei, atingiu 106,7. O Brasil atingiu 100. Portanto, o país recuperou agora aquele nível de produção. Portanto, é muito importante agora que, com o ritmo de vacinas, nós possamos, de fato, continuar aumentando essa produção no Brasil, quer dizer, continuar aumentando esse ritmo e aumentar um pouco mais digamos assim, essa velocidade de crescimento. Mas é um ritmo ainda baixo, relativamente. Nós temos 100, que é o mesmo nível de dezembro de 19. E com um desemprego elevado, 14% desempregados, é muito desemprego. Tá? É um nível, é uma situação que, historicamente, a experiência brasileira em todos os países deveria levar a inflação baixa. Tá? Haja visto os Estados Unidos, aquilo que a própria secretária do Tesouro americana está falando, nós temos que sair desse longo período dos Estados Unidos, onde o crescimento não era alto, mas a inflação era muito baixa, os juros também muito baixos, situação bem diferente da brasileira, é evidente, mas o fato concreto é que uma situação de alto desemprego, crescimento baixo, nível de produção baixo, deveria levar, normalmente leva a inflação baixa. Como inclusive o Brasil, em 2016, por exemplo, 2017, etc., a inflação caiu muito. Foram os níveis historicamente baixos no Brasil. O que acontece agora? Por que está acontecendo isso? É porque, com a desorganização da cadeia produtiva, falta produtos, faltam componentes, faltam produtos de diversas áreas. E, com a incerteza, muitas vezes a empresa, apesar de ter ainda queda de produção, mas como aumentou um pouco a demanda e o concorrente ainda não está com dificuldade de produzir, etc., ela sobe o preço. Não é uma situação normal, mas acontece. Então, o que está ocorrendo? Então, nós estamos com a inflação elevada. O que tem que ser feito aí? Tem que ancorar a expectativa de inflação. Quer dizer, tem que o governo, com uma mensagem muito clara de que, de fato, não só vai regularizar toda essa cadeia produtiva com a vacinação de todo o país, como, ao mesmo tempo,
o Banco Central vai sim tomar atitudes firmes, o que for necessário, né? Tem que fazer o que for necessário. O Banco Central não pode ser visto como está um pouco amarrado. Em qualquer lugar do mundo, não estou falando do Brasil, essa diretoria do Banco Central é excelente, muito boa. Várias pessoas que estão ali trabalharam comigo, conheço bem, são gente de alta qualidade. Agora, o que acontece é que o Banco Central agora, inclusive, tem uma vantagem, né? A lei de independência do Banco Central, que foi aprovada, etc., está muito bem. Então, é muito importante que o Banco Central, de fato, readquira o controle dessas expectativas, mas que tem que estar junto, esse é o ponto, com uma mensagem fiscal forte do governo federal, do executivo, de que a situação fiscal está sob controle, porque essas duas coisas é que tem que caminhar juntas. Isso é que permite, inclusive, também que o Banco Central possa exercer o seu controle de expectativas com maior eficiência, porque o risco maior que nós temos que observar não é necessariamente a inflação de 2021. Ela, de fato, está um pouco elevada, vai atingir, aí, quem sabe, até 7%, mas isso o Banco Central tem todos os instrumentos para controlar. O risco um pouquinho é o aumento da expectativa de inflação de 2022. Então, isso aí é onde, de fato, tem que se atuar, quer dizer, no limite, chamado no horizonte de planejamento, com a parte fiscal controlada, aí sim o Banco Central tem condições de controlar as expectativas, baixar as expectativas de inflação e com regularização gradual da economia, tudo isso convergir. Mas você tem razão, é um dos riscos, sim, a questão inflacionária. Nós não podemos perder o controle das expectativas de inflação, que é crucial para que essa retomada do crescimento se dê de uma forma organizada. Obrigado pela resposta, secretário. Secretário, uma última pergunta antes da gente finalizar, da Renata Scupira. A Renata pergunta o seguinte: gostaria de saber se a Secretaria da Fazenda de São Paulo já iniciou alguma iniciativa com relação à recente decisão do STF de que não incide ICMS na transferência interestadual entre estabelecimentos da mesma empresa. Sim, estamos tomando medidas exatamente para a implantação disso. Agora, é muito importante mencionar que as empresas precisam tomar muito cuidado com isso, porque, ao mesmo tempo, aumenta muito a fiscalização por o seguinte, quer dizer, uma coisa é a empresa que tem um estabelecimento, fabrica uma parte do produto, manda para outro estado, no outro estado tem uma outra fábrica que compra esses insumos, termina a produção, faz outros componentes, finaliza o produto e vende no país. Isso é uma coisa legítima, tranquila, isso aí é o objeto dessa decisão do Supremo Tribunal. O que não se pode, muitas vezes, é a empresa cair na tentação de fazer, na realidade, a exportação de um produto para um estado onde, na realidade, não é criado um grande valor adicionado lá, entendeu? É muito mais um centro de distribuição, e isto volta e procura-se criar um valor adicionado, muitas vezes um pouco inflacionado e maior do que a realidade lá. Então, é muito importante isso. Quer dizer, isso sim é implantado, mas é muito importante, de fato, que as empresas, todas as suas áreas tributárias, olhando tudo isso, prestem muita atenção nessa questão do valor agregado real de cada unidade estadual e etc., para que essa tributação seja feita em base concreta, sólida, e que não seja sujeita a nenhuma punição por irregularidade. Mas, sim, estamos implantando. Bom, senhor secretário, gostaria aí de agradecer aí, em nome da Britiam, em nome do Comitê de Economia e Finanças, mais uma vez, obrigado pelo bate-papo, que seja sempre recorrente, já vai ser uma tradição aí da Câmara quase anual, estar conversando com o senhor aqui no Comitê de Economia e Finanças.
Obrigado pela participação. Queria passar a palavra para a presidente da Câmara, Caroline Saldanha. Queria agradecer imensamente pela organização desse importantíssimo webinar com o genial ministro Meirelles, Alan. Muito boa a sua insistência, porque realmente cada vez que ele vem aqui, ele nos ilumina com seu conhecimento e nos dá muito conforto de saber que a gente está sob a sua liderança, né? Eu agradeço também as pessoas que acompanharam essa conversa com as suas agendas tão atribuladas, principalmente ao ministro, por estar com a gente novamente. Como diz o Alan, espero que seja bastante recorrente, aí a gente tenha um calendário sempre firme de conversas. Eu relembro a todos que o nosso canal do YouTube conterá essa conversa com o ministro, para quem teve que sair, e com outros temas que estamos tratando dentro da Câmara, e que se vocês se subscrevem ao canal, vocês recebem imediatamente a sinalização de todas as novidades que aparecem. Queria agradecer a todos novamente e desejo a todos uma excelente terça-feira. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigado, pessoal. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau.